Hey, what's up? Olha só, eu sempre digo desde o primeiro momento que nada no inglês precisa ser decorado. Você precisa entender os conceitos, as estruturas e a partir daí você decola. Entretanto, no vídeo de hoje eu vou me contradizer e eu vou te contar que existe algo que você precisa sim decorar. São as chamadas measurements, as unidades de medida utilizadas no inglês. Só que no final do vídeo eu vou te dar uma notícia muito boa que eu infelizmente não tive quando eu estava aprendendo. Check it out! Então, por algum motivo muito particular, seja ele político ou cultural que seja, os Estados Unidos e a maioria dos países anglofônicos, ou seja, os países que falam inglês, decidiram não adotar o nosso sistema métrico internacional para poder medir as coisas do seu dia a dia. Ou seja, utilizar medidas como quilômetros, quilos e, enfim, aquelas que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Alguns países, como a Nova Zelândia, por exemplo, utilizam esse sistema, o nosso, na verdade, em referências internacionais, tipo documentos e para se comunicar com o mundo e tal. Mas, internamente, para as coisas do dia a dia e tal, muitos deles utilizam esse sistema aí que os gringos usam, tá? São muitas medidas diferentes aqui que a gente tem. Eu não tenho como entrar em detalhes em todas elas, porque, são muitas mesmo, mas eu vou te mostrar as principais, as mais comuns no dia a dia e quais os problemas que eu enfrentava, né? E você não vai precisar enfrentar na hora de utilizar essas medidas e tal e fazer suas conversões. Vamos começar por uma unidade de medida que é muito comum, que é o foot, é o pé, né? Um pé, que vai estar aqui escrito foot. Então, olha só, um pé me foi ensinado que ele tem mais ou menos 30 centímetros, tá? Eu não sei exatamente o valor preciso, de verdade. Na verdade, eu nunca me preocupei muito em saber esses valores exatos. Ele é uma unidade de medida que é utilizada junto com inches, que são polegadas. Essas duas unidades são muito comuns porque as pessoas medem altura utilizando-as no dia a dia. E é aí que mora o problema quando a gente aprendia, pelo menos antigamente, a fazer essa conversão. Olha só, eu tenho 1,82 m, então eu nunca sabia se eu era 6 feet, tá? Ou se eu era 5'11". No caso, 5'11" relaciona-se com 5 feet, 11 inches. Na real, nem meus amigos gringos têm um conceito muito fechado em relação a isso. Alguns dizem que eu sou 6 feet e alguns dizem que eu sou around 5'11". Eu prefiro dizer que eu sou 6 feet porque, dá aquela valorizada na altura e coisa e tal. Anyway, essas são as duas unidades de medida, no caso de comprimento, mais utilizadas que você vai ver aí pelo dia a dia e coisa e tal. Quando nos referimos à unidade de peso, a mais comum que nós temos é o pound, que dá mais ou menos aí 450 gramas, né? 0,450 kg. Enfim, eu aprendi que a gente arredondava 1 pound para meio quilo. Isso gera distorções terríveis. Por exemplo, presta atenção na seguinte frase: He weighs 200 pounds. Ou seja, ele pesa 200 pounds, 200 libras. Parêntese. Pound também é o nome da moeda inglesa, tá? Libra do mesmo jeito em português. Ele pesa 200 libras. Se eu considerar que a pessoa pesa 200 pounds, sendo 450 gramas, essa pessoa vai ter 90 quilos. Se eu considerar que essa pessoa pesa 200 pounds, sendo meio quilo, essa pessoa vai ter 100 quilos. Portanto, se você for adivinhar o peso de alguém em inglês, você pode acabar sendo muito indelicado, dizendo que essa pessoa tem uns 10 quilos a mais por baixo aí do que você imaginava. Pensar disso, hein? Outra medida mais comum que nós temos, outra medida super incomum aqui no Brasil e nos demais países, né, que não usam esse sistema maluco aí, é a ounce. Ela tem mais ou menos aí 1 ounce equals 28 grams, ou seja, uma onça, né, uma onça mesmo, tem 28 gramas. Essa informação quem me deu foi a minha produção linda e maravilhosa. E para medida de volume, né, ou seja, a medida da capacidade de um recipiente ou de um volume de um determinado líquido, a medida mais utilizada é o gallon. Mas aí tem um pulo do gato. Existe o US gallon, que é 3,780 e tantos litros, alguma coisa dessa, tá? Que eu esqueci, vai aparecer aqui do lado. E você tem o Imperial gallon, tá? Que aí eu já não tenho a menor ideia de quanto é. A minha produção vai procurar e vai botar aqui do lado para vocês verem quanto é que é esse negócio. Essas medidas, essa diferença de medida pode ser uma coisa muito, muito chata e intimidadora. Para mim, pelo menos foi. Porque esse negócio de ficar fazendo conta e tal, aí já começou a envolver matemática, eu era horrível em matemática, enfim, aquela coisa toda, muitos traumas e tal. Mas, nos dias de hoje, com o smartphone,
Essa informação, ela tá literalmente na palma da sua mão. Se você for lá e colocar, tipo, conversor de medidas, e aí você colocar foot, né, no caso pés, parâmetros, o Google lá vai baixar aquela informação, mede unicamente e vai te dar ali, ó, tanto, pá. E aí você não tem perrengue nem aqui, nem em lugar nenhum. É assim que a gente se vira quando viaja lá. Thank you for watching. See ya. Bye bye.